Olá, queridos amigos, queridas amigas, que a graça e a paz de Jesus esteja com cada um dos amigos, que o Espírito de Deus possa inundar seus corações, dando-lhes conhecimento, entendimento e sabedoria, e que todos tenham um feliz dia. Vamos à lição, e hoje, quarta-feira, 29 de janeiro de 2025, dentro desse novo trimestre, esta lição 5 de hoje, ela tem como título: Deus não se agrada em afligir. E veja o que diz, meus amigos, em Lamentações de Jeremias, no capítulo 3, versículos 32 e 33. Pois ainda que entristeça a alguém, usará de compaixão segundo a grandeza das suas misericórdias, porque não aflige, nem entristece de bom grado os filhos dos homens. E aqui Deus mostra realmente que Ele não tem desejo de afligir, né, a alguém que seja, né? Deus não tem prazer no sofrimento de ninguém, muito menos das pessoas ímpias ou pecadoras. Mas, porém, se faz necessário cair o juízo para que se mantenha a ordem, e isto é um dos fatores que Deus realmente, o caráter de Deus é amor, né? E a lição de hoje, ali baseada em Esdras capítulo 5, versículo 12, segunda Crônicas capítulo 36, versículo 16, Jeremias capítulo 51, versículo 24, 25 e 44, aqui mostra por que Deus trouxe o juízo a Jerusalém através do povo babilônico, que eram guerreiros da época, que dominavam o mundo na época, e também por que Deus puniu também os babilônicos. Acontece o seguinte, que o povo de Israel, que foi o povo escolhido por Deus, a nação santa, a nação eleita, ela ultrapassou os limites da misericórdia de Deus, né, profanando e se juntando com nações vizinhas, e passaram a ter costumes e idolatrias gravíssimas, eles afligiam outras pessoas, era uma promiscuidade incrível, né? O povo se tornou isto, e Deus permitiu que os babilônios invadissem Judá e executassem o juízo e os levassem preso aquele povo para o cativeiro lá na Babilônia. E devido a essa rebeldia desse povo é que aconteceu isto, né? Porque a ira de Deus contra o mal, que resultará na erradicação definitiva e completa da maldade, ela brota do amor do mais profundo da humanidade e o desejo de Deus de alcançar o bem para o final do universo, né? E tal é esta ira que ela reflete não apenas a preocupação de Deus com o destino, né, da humanidade, mas também o envolvimento do próprio universo no problema do pecado, no problema da maldade e principalmente das rebeliões que o povo de Deus fazia. E por mais que nós saibamos que neste mundo nós teremos sofrimentos, aflições, nunca estamos suficientemente preparados, né, para isto, para enfrentá-las. E elas nos causam assim uma sensação de tristeza, de impotência e desânimo. E todos nós passamos por momentos assim, angustiosos, de tensões e muitas vezes difíceis de entender. E algumas coisas acontecem não por nossa própria vontade. Às vezes são resultado de outros, né? Outra vez da nossa própria insensatez, do nosso pecado. Porém, apesar de nós sermos
agentes negativos, né? Há uma promessa de Deus que faz com que nós podemos enxergar uma luz no fim do túnel, que está nas Escrituras, que nos diz: muitas são as aflições do justo, mas o Senhor de todos o livra, que está lá no Salmo 34:19. E assim Deus não se agrada de nos afligir. Nas Sagradas Escrituras, Deus demonstra bastante preocupação, né, com o ser humano, com aqueles que estão assim aflitos, né, aqueles que são oprimidos, e se mostra a sua justa indignação contra aqueles que causam essas aflições, que causam esses sofrimentos. E uma coisa é certa e bastante lógica: se a maldade não existisse, Deus não faria a sua ira, não derramaria a sua ira. Porque a ira de Deus, ela é exclusivamente dirigida contra aquilo que prejudica o seu povo, que prejudica os seus filhos. E no Antigo Testamento, nós observamos que o profeta Jeremias e todo o povo de Judá sentiram-se na pele as consequências advindas da desobediência, e provaram que ser afligido é algo grave e tem consequências, né? E Jeremias tornou-se um recado vivo para o povo, e seu sofrimento aumentava à medida em que os juízos eram derramados sobre aquele povo. Mas foi trazendo a memória que dava esperança para esse povo, que o profeta Jeremias, ele declarou: a minha porção é o Senhor, diz a minha alma, portanto esperarei nele, que está lá em Lamentações de Jeremias, capítulo 3, versículo 24. E as misericórdias de Deus, elas se renovam a cada manhã, que o próprio Jeremias fala também em Lamentações, versículos 3, 23, e independente de nós mesmos, né, a cada manhã é renovada uma esperança para todos nós. Eu penso que hoje, que nós estamos assim, distantes às vezes da realidade dos tempos lá de Jeremias, né, lá no Antigo Testamento, das aflições que eles faziam, que se abatiam sobre o espírito. Mas o Senhor, ele diz algo importante para nós, que está lá em Lamentações 3:33. Não aflige nem entristece de bom grado os filhos dos homens. E traduzindo do hebraico, esse versículo literalmente nos diz que Deus não aflige seu coração. Deus não tem prazer em afligir ninguém, porque ele tem realmente esse povo especial e ama, por seu caráter é amor. O Criador não deseja trazer juízo contra os malfeitores, mas em última análise, né, em decorrência do que eles vêm fazendo, o seu amor demanda justiça. E isto comprova na persistência que Deus teve com o povo de Israel em perdoá-los e dar-lhes sempre uma segunda chance, mais uma oportunidade para a reconciliação, por aviso, através de profetas falando, dando sermões, em todas as épocas. E os chamou por várias vezes, o que infelizmente não era feito pelos filhos de Deus, que eles não ouviram o profeta falando, principalmente com relação de observância de estatutos e mandamentos na íntegra, né? Inclusive o quarto mandamento, que está lá em Jeremias, capítulo 35, versículos 14 até 17. Nunca foi o desejo do Senhor derramar sobre o seu povo a sua ira. E nós encontramos de uma forma assim, bastante clara, que está lá em 2 Crônica 36:15, Deus alertava todas as pessoas incansavelmente, e ele diz lá, começando de madrugada, como diz a Bíblia, sempre de madrugada, o Senhor falando através dos profetas, mencionando o que ocorreria se eles realmente continuassem naquele mal. E observe que enquanto em 2 Crônicas
36, versículo 14, diz que os líderes e liderados, eles aumentavam mais e mais as agressões. E já no verso 15, e ainda assim Deus lhes alertava, falava por meio dos seus profetas, porque se compadecer do seu povo e da sua própria morada, que diz Deus. Os filhos de Deus haviam se contaminado com todas as abominações, né, e costumes possíveis e imagináveis, e transformaram a casa de Deus em um antro de prisões. E qual foi a reação do Senhor a isto? Mesmo até os últimos momentos, Deus teve compaixão desse povo. E eis que vos apresenta o Deus que eu conheço, o Deus de amor, que afirma os passos dos justos, né? E que se compadece e vai em busca dos perdidos, e vai em busca de realmente que essas pessoas que fazem isso se arrependam, né? E esse é Deus, o Deus que sente, que vai além do que nós possamos imaginar, só para salvar, e Ele deseja salvar a todas as pessoas. O mundo secular, até mesmo o mundo religioso de hoje, tem distorcido, né, a imagem do Criador. Mas até a ira do Senhor, que diz lá em 2 Crônicas 36:16, é usada como uma última oportunidade de salvação. A ira do Senhor ocorreu quando não houve mais remédio para aquele povo murmurador e rebelde, onde Deus teve que colocar o juízo. E mais tarde, Deus trouxe o juízo sobre essa Babilônia, que havia punida o povo de Israel justamente pelos babilônicos, por Deus realmente ter permitido isso. Mas só que executaram com exageros, né, em cima do povo de Israel, e por causa dessa crueldade que eles afligiram Judá, Deus também puniu os babilônicos. Está lá em Jeremias 51, versículos 24, 25 e 44, e também em Zacarias 1,15. Israel já habitava lá nas terras de Canaã, mas não havia cumprido assim as determinações de Deus por completo. A ordem do Senhor de expulsar todas as tribos de cananeus que se encontravam naquela terra. E o povo de Israel insistia em compartilhar tudo que eles tinham de herança com esse povo, tudo que é a herança do Senhor, eles repartiam com esses povos. E esses povos, eles eram espoliadores, nação assim, de salteadores, de ladrões, sacrificavam crianças, que eram os cananeus, que está lá em Juízes 2,14, e pegaram o costume mau deles lá, como idolatria, sacrifícios errados, né, promiscuidade. E na reincidência, né, dos filhos de Israel, em não dar ouvidos à voz de Deus, assim se tornaram piores do que os seus pais da antiguidade, que diz lá em Juízes 2,19. E pela negligência quanto à religião, quanto à parte espiritual, a parte emocional, surgiu uma geração de fundamento assim fraco, arenoso, né, que não tinha os valores de Deus. E a falha nas instruções e edificação espiritual dos filhos custou alto preço de uma nação constantemente perseguida e oprimida pelos povos vizinhos, os inimigos da mente de Israel. Muitos juízos narrados nas Escrituras como provenientes de Deus são explicados como situações em que Ele, Deus, entrega a sua nação, o seu povo aos seus inimigos, que está lá no Salmo 106, versículos 41 e 42, porém, em decorrência do próprio povo se afastar e abandonar o Senhor e servir a outros deuses, outras nações vizinhas, recaiu o juízo sobre eles, né? E fala lá em Juízes capítulo 10, versículos 6 e 16, e Deuteronômio capítulo 29, versículos 24 até 26.
E é por isso, meu amigo, minha amiga, que Deus tem clamado, falado através do Espírito Santo para que todos aceitem a Jesus como Salvador da sua vida. Porque Jesus diz: eu sou o caminho, a verdade e a vida. Ninguém vai ao Pai senão por mim. O próprio Jesus dizendo isso, que a salvação é somente através dele, não há outro meio. E quando você aceita com sinceridade, obedecendo os estatutos e mandamentos de Deus, aceita Jesus, você passa a ser uma pessoa sábia, uma pessoa que tem entendimento, uma pessoa que sabe manusear bem as Escrituras e passa a entender realmente que Deus é um Deus realmente de amor, é um Deus que ele não tem prazer em afligir as pessoas. E não é só isso, meu amigo e minha amiga. Quando você aceita Jesus como Salvador do Senhor com sinceridade, você ganha de Deus esse presente que chama-se salvação. E com isto, na grande volta de Jesus nesse mundo que se aproxima, ele, Jesus, levará você, seus filhos, sua família, seus amigos e todos nós para as mansões celestiais. Um lugar, meu amigo, minha amiga, de onde não haverá mais morte, mais dores, mais aflições, não haverá mais perseguições. Você estará no céu e você terá a oportunidade de participar da grande bodas do Cordeiro Jesus. E você terá a oportunidade de estar assim, face a face com Jesus. Já imaginou? E sabe por que Deus quer fazer isto com você, minha amiga? Com você, meu amigo? Porque Jesus te ama. Abraços do seu amigo João Carlos Amorim.